Oi, eu sou a Brenda E eu sou o Arthur. e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as leituras do mês de novembro, que ficou aí para metade de dezembro, mas é sobre aquele vídeo onde a gente trocou as nossas TBRs, que eu vou deixar aí linkado no card se você ainda não viu. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho e deixar a curtida e o comentário, porque isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Além de, se vocês quiserem aí enviar algum dos nossos vídeos ou esse vídeo para outras pessoas, isso também vai ajudar muito a espalhar a mensagem aí do Leituras da Bre. Tiveram algumas mudanças em relação ao vídeo onde a gente trocou a nossa TBR. Um livro, ele foi trocado, que seria a nossa leitura conjunta do mês. E também a gente demorou um pouquinho mais de um mês para terminar essas leituras, devido mesmo a problemas de saúde. Nós dois tivemos Covid, foi um pouco tenso aí e atrapalhou as nossas leituras mesmo, nossos planos aí do mês, mas assim, tudo bem. A gente demorou um pouquinho mais e por isso que esse vídeo demorou um pouquinho aí para sair. Então, a mudança que a gente teve foi Harlan Coben, que a gente ia ler junto, né, a leitura 2 da gente, e trocamos por Desespero, que lemos com um amigo nosso. Beijo, Alan. Então, por isso, a gente não leu o Harlan Coben. Acredito que foi o único livro, tá? Lá da nossa TBR que a gente trocou e não conseguiu ler. A gente ainda tentou ler os dois, porém, eu queria muito terminar esse vídeo, né? Gravar esse vídeo até agora, a metade aí de dezembro, para também não ficar uma coisa Muito longa, né? Isso, que ficasse muito longa ou deixar para janeiro. Eu não queria isso. Queria sim trazer essa atualização de leituras para até aí a metade de janeiro. Então, por conta disso, Harlan Coben ficou para depois. Então, Desespero é um livro do King e ele é quase um calhamaço, tá? Ele tem quase 600 páginas, tem 590 e poucas páginas. E foi uma leitura um pouco mais demorada do que também a gente achou. E a gente fez aí essa leitura bem na época do Covid, na realidade, que isso atrapalhou demais o nosso ritmo. Mesmo sendo um calhamaço, a primeira parte dele é bem instigante, você não quer parar, mas depois ele dá uma queda de ritmo, aí acho que... E também a gente foi prejudicado por conta da Covid e a gente deu uma queda no rendimento de leitura, mas o começo dele é perfeito. Eu gostei muito da primeira parte do livro mesmo, e ali a metade da parte 2. O livro tem 4 partes, então eu gostei mais ou menos muito da metade do livro, e para mim depois ele dá uma caidinha, mas eu acredito mesmo que a Covid atrapalhou essa minha experiência com esse livro. E tem um gatilho ali no final para mim, de um assunto um pouco delicado, que eu não gosto muito de fazer leituras nesse tema. Então acredito que isso também atrapalhou. Mas foi uma leitura muito boa. Eu dei 3,5 para esse livro. A minha nota foi 4. Eu gostei bastante também do vilão. O vilão foi bem interessante, mas na minha opinião faltou um pouco do King nesse livro desenvolver melhor os personagens. A gente não conseguiu se apegar tanto aos personagens. A gente se apegou mais à história aos atos do vilão, na verdade. O vilão é muito interessante, mas foi isso, eu achei um 4. Então bora pros livros aí que o Arthur escolheu pra mim e eu escolhi pra ele. A gente vai intercalando, eu vou falando sobre um dos livros e ele vai falando sobre um dos livros aí que eu escolhi pra ele. Então, eu comecei o mês de novembro, essa daqui foi a minha primeira leitura de novembro, que foi esse calhamaço, o Battle Royale. Eu quis começar o mês logo lendo o calhamaço mesmo, pra poder já matar, né, essa leitura que eu sabia que ia demandar um pouco mais de tempo, porque os outros livros eram menores, né?
E eu gostei muito da experiência de leitura desse livro daqui. Ele tem uma história muito, muito legal que sim lembra o próprio Jogos Vorazes, que é um super favorito meu. Mas eu acho que aqui faltou um pouco do que tem nos Jogos Vorazes, que é a parte política. Eu queria ver um pouco mais dessa parte política, até por ser um livro de distopia. Um dos temas que eu mais gosto na distopia é a parte política mesmo, da gente conhecer aquele sistema autoritário. Então eu acho que faltou um pouquinho disso aqui. Mas eu dei 4,5 para esse livro, porque é um livro muito, muito bom. Mas essa falta da parte política mesmo em si foi que me fez tirar essa meia estrelinha aí desse livro daqui. Foi quase 5 estrelas, né? Foi quase um 5 estrelas, é só mesmo por opinião minha mesmo, tá? Um gosto pessoal. É literalmente isso nesse livro daqui, que eu gosto de ver mais da parte política nas distopias. E a minha primeira leitura do mês foi o Uzumaki, também para eliminar o maior livro, mesmo sendo um HQ. Eu li bem rapidinho, gostei bastante. Ainda tem algumas passagens, principalmente para quem já leu ou quem pretende ler, a parte dos caramujos ainda me causa arrepio até hoje, porque eu tenho um pouquinho de nojo desses assuntos. Insetos ou bichos gosmentos. Qualquer coisa gosmenta. Então ainda me dá arrepio, eu sei que eu vou ficar pensando com essas imagens na cabeça por um bom tempo. Gostei bastante, e eu gostei bastante do Junjito. A gente comprou o Contos de Horror da Mimi, vou ler sim ano que vem, porque eu gostei muito da arte desse mangá, da arte do Junjito. E é umas imagens que causam arrepio. Eu já li outros mangás, né, do autor, mas esse daí continua sendo o meu favorito. Quero muito ler os Contos de Horror da Mimi. Acredito que vai ser uma das minhas primeiras leituras aí de 2023. E eu gosto muito, muito do autor. Então, para quem quer ter essa experiência mesmo com o mangá, com o horror, o terror, aposto, assim, com toda certeza que você vai gostar sim do Junjito. E ali no meio da minha leitura de desespero, eu terminei, fiz a leitura, foi assim, super rapidinho. Eu consegui ler, eu acredito que em 2, 3 dias, o Piranesi, da Susanna Clarke. Esse aqui é um livro que, de fato, se eu falar muito da sinopse ou do que eu até achei dessa leitura, eu vou estar entregando muito para vocês e vou acabar estragando a experiência mesmo com essa leitura. Essa leitura, ela é para ser feita às cegas mesmo, sem você saber muita coisa, mas eu te digo que eu gostei muito da experiência, principalmente, de ir ali descobrindo junto com o personagem principal o que está acontecendo naquela casa que ele chama, nos salões das estátuas. Então foi muito, muito legal conhecer mesmo esse mundo, esse universo do Piranesi. O que eu posso falar para vocês é que eu gostei bastante e eu vejo algumas pessoas classificando esse livro como fantasia. Eu não vi, tá, esse livro como fantasia. Eu acho que esse livro é mais uma ficção científica, na realidade, misturado ali com uma dose de suspense, mas eu classifico bem mais esse livro como mesmo uma ficção científica leve, tá? Tem referências ali a uma ficção científica e não a uma fantasia. E para esse livro daqui eu dei 4 estrelas, porque talvez eu esperasse um pouquinho mais da leitura. E ele é um livro que você fica perdido até, na realidade, 60%, 70%. E mesmo assim eu consegui pegar o plot do final quando eu tava mais ou menos em 50%. Então eu acho que acabou não sendo mesmo a leitura 5 estrelas, mas é um livro muito, muito gostoso de ler, de fazer essa leitura.
E eu fiz essa leitura ali me recuperando do Covid. Então foi uma leitura que eu precisava mesmo, foi uma leitura leve e eu gostei muito de dar essa pausa na leitura mais pesada de desespero com esse livro daqui. Bom, e dando sequência ao meu mês, eu emplaquei com Stephen King, Escuridão Total Sem Estrelas. É uma coletânea de 4 novelas dele, certo? E eu gostei muito de todas as 4. Achei que poderia ter um pouquinho mais da terceira história, da terceira novela, mas em resumo todas são perfeitas. Amei de verdade a segunda, que é O Gigante do Volante. Assim que eu acabei a leitura, a gente correu para ver a adaptação da Netflix de 1922, que é o primeiro conto, e gostamos bastante, né? Que É muito bom e muito fiel. E também há uma parte muito bacana desse livro, que no final ele explica, né, ele conta como surgiu a ideia para criar toda aquela história. E é muito bacana. Stephen King é muito bom. Foi 5 estrelas, foi uma leitura 5 estrelas e é muito legal. É minha coletânea até agora do King favorita, eu só li 2, mas essa daí, assim, é perfeito do início ao fim, são todas as novelas. Foi por isso mesmo que eu escolhi esse daí para o Arthur. Ele não tem tanto costume de ler coletâneas, né? Foi a segunda coletânea que eu li na vida até agora. E a primeira do King. E eu gosto muito do King escrevendo contos. Óbvio que tem alguns contos que não são tão bons assim, mas esse daqui em especial, eles têm 4 e todos são bons. Todos são bons. São 3 novelas e um conto. Na realidade, o último é um conto grande, tá? Ele tem 70 páginas e são muito, muito bons, muito legal de ler. É uma leitura muito rápida, né? Bem rápido. O Arthur terminou assim super rápido esse livro e eu super, super indico. O terceiro conto, ele tem uma referência a It, tá? Mas nada que vá estragar a sua experiência, tanto com o conto quanto com It. Dá pra você ler primeiro essa coletânea daqui, porém, quem já leu It vai ter uma experiência um pouco melhor com esse terceiro conto. Vale a pena você ler, se quiser, ler primeiro esse e depois o It. E eu também li O Último Ancestral, do Alê Santos, um autor nacional de afrofuturismo. E eu gostei bastante dessa história, tá? Ele vai aí misturar alguns elementos aí da religião matriz africana e ele vai falar bastante. Isso daqui é um livro de distopia, tá? Nesse mundo distópico, ele é dominado pelos Saiyans, que são híbridos de homens e máquinas, onde eles acabaram com toda a memória da religião matriz africana e dos ancestrais. E a gente vai ver aqui exatamente essa guerra da população de uma favela, né, que é o Obambo, para recuperar essa religião, recuperar essa crença nos ancestrais. Eu gostei demais, exatamente mesmo disso, dele trazer, dele misturar os ancestrais, dele misturar os orixás aqui dentro, e eu adorei. Eu dei 4 estrelas, tá, para esse livro. Tiveram, sim, algumas coisinhas ali que me incomodaram. Eu queria, eu acho, mais desenvolvimento do universo mesmo, tá? Tiveram coisas ali que eu não consegui exatamente visualizar, mas eu super acho que esse livro aqui, ele nasceu para ser um filme. Então eu tô bem ansiosa para ver o filme desse livro, porque eu vou conseguir visualizar tudo que eu não visualizei na leitura, porque é um livro muito grandioso, tá? Tem coisas muito novas por ser uma ficção científica. Então, eu quero sim ver esse filme nas telinhas, exatamente por conta disso.
E a minha próxima leitura foi A Fabulosa Casa com Pernas. Eu gostei muito dessa fantasia. Me deixou encantado, assim, me levou de volta assim, para o tempo de criança, de assistir um filme. E falando nisso, que nem como o Brenda falou do Último Ancestral, que vai virar filme, esse daqui também poderia virar filme, porque ele é muito encantador. Aí, por ele ser um livro curtinho, você não consegue parar de ler, e até porque vai acontecendo uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, e você fica, o que é que vai acontecer? Ah, se eu parar agora, o que é que vai acontecer? Eu ficava, quando eu parava, né, que eu leio de noite, depois que eu largo do trabalho, ia dormir e já acordava com, eita, o que é que vai acontecer com a Marincá? O que é que vai acontecer agora com a casa? Então, você lê rápido demais esse livro. É uma leitura muito gostosa, virou um favorito meu. Eu tava na dúvida se eu favoritava esse livro, mas todas as vezes que eu penso nele, ele me dá uma sensação boa. Então é exatamente isso que eu procuro nos livros para favoritar. São livros que ficam comigo depois da leitura, depois de eu começar uma segunda, terceira, quarta leitura. Mesmo assim, esse livro ele ainda continua comigo. E meu último livro terminado, eu terminei tem 2 dias no momento da gravação desse vídeo, foi o Achados e Perdidos do Stephen King. Sim, esse mês só deu King por aqui, tanto para mim quanto para o Arthur. E foi uma leitura muito, muito boa, tá? Ele é o livro 2 do Mr. Mercedes. Então, por conta disso, eu não vou falar muito sobre a sinopse do livro, mas aqui a gente vai ter um interlúdio, tá? Na realidade, são outros personagens, são outras temáticas que a gente vai ter aqui. Lógico que vai ter uma super referência ao Mr. Mercedes. Não dá pra ler esse daqui primeiro, tá? Porque ele tem spoiler do Mr. Mercedes. Ele tem uma total referência ao Mr. Mercedes. Mas a gente vai acompanhar aqui uma outra história. E o detetive, né, o Bill Rogers, ele vai sim se envolver. A gente vai ter a volta de alguns personagens do primeiro, mas é um pouco diferente, tá? A gente não vai ter a continuação exata com o mesmo vilão do primeiro livro. Pra mim, esse livro daqui, ele foi uma leitura muito, muito boa. Eu dei 4,5 para ele, porque é impossível eu não comparar com o Mr. Mercedes. O Mr. Mercedes, ele foi um livro favoritado, ele tá ali, eu acho que no meu top 2 do King. É o segundo, eu acho, ali no ranking dos livros que eu já li do King. E era impossível eu não comparar, e por conta disso eu dei 4,5 estrelas. Mas foi uma leitura muito, muito boa. Eu fiz essa leitura muito rápido, tá? Eu super indico pra quem quer conhecer ou quem quer ler algo do King e não quer ler exatamente um terror, começar por essa trilogia daqui. Porque é mais uma investigação mesmo, tá? E é muito, muito gostoso. A gente aqui tem o melhor do King, que é o desenvolvimento mesmo de personagens dele, porém de uma forma muito mais fluida. A gente não tem o King tão prolixo assim aqui nessa trilogia. Porém, nesse segundo livro, ele demora, tá, para desenvolver a história. Ele aqui, a gente vai ler, a gente vai ter ali umas boas 100, 120 páginas, a gente conhecendo os personagens e conhecendo toda a história. Mas não foi algo cansativo. Eu li esse livro muito rápido, tá? Eu acho que eu li o livro em 4 dias e o livro tem 350 páginas. É um livro do King que geralmente eu demoro mais para fazer essas leituras e eu li super rápido, eu não conseguia largar. Eu terminei esse livro, na realidade, à noite, depois da meia-noite, porque eu simplesmente não conseguia largar. Eu me programei para ler até uma certa página,
Mas o livro é tão frenético no final que eu não consegui parar, eu não consegui largar a leitura para deixar para terminar no outro dia. E assim, eu super indico essa trilogia. Mas também agora chega de King esse ano, né? Agora só ano que vem. Exatamente, não vou ler nenhum outro King agora ainda em dezembro. Na realidade, eu acredito que eu já terminei minhas leituras, tá, do ano. Tem algumas leituras de Natal que eu quero fazer, inclusive um livro que a gente quer ler junto. E a minha última leitura foi o Flores para Algernon, que eu acabei ontem, e foi um favorito. Eu li no Kindle pelo Prime Reading, que a gente pegou ele está disponível no Prime Reading. Foi um favorito porque eu acabei ele ontem, só que só fechei o livro, porque a história ainda continua. Eu acredito que ela vai continuar por anos e anos. É muito emocionante, é triste, mas também é interessante. É um livro, para mim, na minha opinião, foi perfeito. Adorei esse livro. É uma ficção científica que, para mim, ficou num nível tipo O Fim da Eternidade, que até eu li ele em março do ano passado, e até hoje eu discuto, até hoje eu fico passando na cabeça a todos os momentos. E eu sei que o Flores para Algernon vai ser a mesma coisa. Eu sei que passando anos e anos eu ainda vou ficar pensando, vou ficar comentando com quem leu esse livro e que quiser conversar. Eu vou também ficar remoendo na cabeça tudo que o Charlie passou, que foi eventos que é muito chocante. Então, eu adorei essa leitura, 5 estrelas, favoritado. É um livro que não foi favorito pra mim, tá? Mas eu costumo dizer que eu era uma Brenda antes de ler Flores para Algernon e virei outra Brenda depois de ler Flores para Algernon. É uma leitura muito boa, muito tocante, muito sensível mesmo, e eu super indico também para todo mundo. Inclusive, tem no Kindle Unlimited, tem no Prime Reading, então é só ir lá e você vai ler gratuitamente um livro muito, muito bom. Então é isso, essas foram as nossas leituras. Acho que eu acertei mais nas indicações do que o Arthur, tá? Porque eu só indiquei livro 5 estrelas e saiu um favorito aí do Arthur no meio das minhas indicações. Foi, as minhas indicações bateram 2 na trave, né? Ela deu 2, 4,5. Mas foi isso, né? Sim, das indicações do Arthur saíram 2, 4,5 e 2, 4. Não foram leituras ruins, tá? Nenhuma delas. Pelo menos isso. Porém, não viraram nem favoritas, nem foram perfeitas. Então foi isso, tá? Bota aí nos comentários se vocês gostaram dessa dinâmica aí de vídeo e se querem que a gente repita outras vezes. Então, a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.